Olá, vou gravar o meu primeiro depoimento sobre o barco múltiplo. Agora que ele já está para ser concretizado, reproduzido em série, já saíram as primeiras unidades, emocionado porque é um projeto de 21 anos. Né? Na verdade é mais, mas concretamente assim, trabalhado direto no barco 21 anos. E o que é que eu quero com o barco múltiplo? Por que eu tive a ideia do barco múltiplo? Fazer um breve comentário. Eu sou o primeiro professor de canoagem do Paraná, fundei a primeira escola de canoagem do Yacht Clube de Londrina em 1990. Depois fundei a Federação Paranaense de Canoagem, fui presidente da Federação Paranaense de Canoagem, fui responsável em alguns aspectos administrativos pela vinda da seleção brasileira, depois a estadia dela aqui em Londrina, a Seleção Brasileira de Canoagem de Velocidade, através da Confederação Brasileira de Canoagem. E tive a oportunidade de fazer um grande trabalho para o governo do estado, implementando clubes de canoagem em 14 cidades do estado, além de ter trabalhado em todas as cidades do Lago de Itaipu e ter feito o seu percurso, né, durante os Jogos Mundiais da Natureza. Então, como professor lá no Yacht, que era uma escola de remo, o remo já tinha alguns anos antes da canoagem no Yacht Clube de Londrina, eu encontrei dificuldades. Os caiaques que vieram da Confederação, do curso que eu fiz lá na USP, o primeiro do Brasil, em 1990, um treinamento básico para abrir as primeiras escolas de canoagem, né? Foi lá 20 dias de treinamento, de curso lá na Raia Olímpica, quem agradeço muito e pretendo nessa mesma Raia Olímpica divulgar essa invenção que tive, exatamente com aquele barco, né? Vindo a partir de um K1 escola. Então o barco múltiplo é a proposta de um barco inteligente. Um barco, como o nome diz, de múltiplos usos. Eu me questionei durante esses anos todos por que tem tão pouca gente no Brasil praticando atividades náuticas, caiaques e etc. Né? E são muitas as questões, mas da parte do próprio barco, né, os barcos são muito especializados, são muito limitados, ou são pesados, ou são caros, ou são muito instáveis, enfim. Nós temos, às vezes, num clube náutico, como o Yacht Clube ou a Patrulha das Águas, dezenas de tipos de barco e sempre tem alguma limitação, né? Especialmente para o cidadão que quer montar um negócio, um professor, um técnico, uma pessoa que quer comprar uma pequena frota e conseguir promover atividades esportivas, de lazer, recreação, esporte, condicionamento físico e sobreviver disso. Então, devido às especificidades do barco, se você não sabe nadar, não dá. Se você é gordão, não dá. Se você é um pouquinho mais gordinho, mais ou menos. Aí se você é muito grandão, os barcos já viram mais fáceis. Para transportar, são grandes. O preço até que é barato, não é tão caro, mas já tem a dificuldade. Então você tem poucos lugares onde se pode praticar, você tem que ser proprietário de um veículo. Né? Aí para transportar no veículo é grande. Se você morar em apartamento, não pode levar no elevador. Então, você vai remar, no caso de um caiaque, por exemplo, é gostoso, tal, mas depender da pessoa, que 10, 15 minutos depois ela está com as costas doendo, ela quer deitar, ela quer descansar, e isso não dá. O barco fica quase que para o condicionamento físico. Então as opções de lazer, de relaxamento, prazer, ler um livro, deitar, dormir, elas hoje não existem praticamente na náutica convencional de pequeno porte. Os barcos que são mais versáteis são pesados, aqueles barcões de plásticos ali que permite, se o cidadão for criativo, colocar um pequeno motor, fazer várias adaptações. Mas eles são pesados, relativamente caros, mas especialmente pesados e de baixíssimo desempenho. Baixíssimo desempenho. Na hora que você vai remar, esses barcos são todos de tração humana, essencialmente, prioritariamente, né? Então eles são muito pesados, o desempenho é pequeno. Então o que eu fiz? Partindo de um barco de alto desempenho, resolvi então repensar a náutica. E tentei, com este barco, o barco múltiplo, que certamente vai ser aperfeiçoado, vai incluir novas opções, criar um barco que possa agradar, como se diz, gregos e troianos. Né? Se você quer pescar, ele é muito bom. Se você é uma criança, ele é leve. Se você é um gordinho, tudo bem. Se você quer deitar, dormir, tudo bem. Se você quer namorar, ótimo. Se você está em grupo, se você quer competições, são dezenas de provas possíveis. Se você quer motor, põe-se motor elétrico, a explosão. Enfim,
Ou seja, eu repensei o barco, mantendo características de um caiaque misturado com uma canoa e que se... enfim. E aí ele permite a combinações, mais de 50 combinações de uso. Desde os usos fora da náutica, né, que você pode captar água, você pode pôr uma criança para brincar dentro dele, como uma piscininha, você pode dormir dentro dele como uma rede de pendurado, e aí vai. Até os usos dentro da própria náutica. Um barco de alto desempenho, mas que você pode dormir dentro. Eu já tive a oportunidade de dormir várias vezes no meio do Lago Igapó, por exemplo, né? E que você pode se juntar com um, com dois, com três, com quatro, para frente, de lado, catamarã, que você pode pôr vela, que você pode... enfim, são dezenas de combinações. Aquela senhora, aquela família, que às vezes tem um gordão, uma senhora, um baixinho, uma criança, que todos não, às vezes não sabem nadar, hoje você não tem barcos para ele, a não ser os barcos de grande porte, motorizado praticamente. No meu barco não tem esse problema. No barco múltiplo não tem esse problema, você sempre terá uma opção de combinação, de montagem com absoluta segurança. Veja bem, nós estamos falando como profissional de náutica, de canoagem, que a segurança é em primeiro lugar. É inadmissível acidentes, como se vê por aí, uma família caiu, o barco virou, 5, 6 pessoas morreram. Isso é algo absurdo, ridículo. Isso não existe para quem trabalha com profissionalismo. Então nós estamos falando de um barco de altíssimo desempenho, na qual, com preço popular, que serve como um barco escola de modalidades olímpicas, então contempla o desenvolvimento esportivo, que é algo extremamente importante, né? Você ser um barco escola, aprendizar, difundir a canoa canadense, por exemplo, olímpica, é um barco tão pouca gente pratica. Você tem isso na sua casa. O barco a remo, considerado o mais versátil, o mais eficaz dos exercícios, junto com a natação, né? O caiaque, de diversas formas. Então, é um presente para o Brasil, é um presente para Londrina, é um presente para que as pessoas possam se envolver mais com os rios, com os lagos, e a partir desse envolvimento ajudar na conservação desses lagos. Esse barco, na verdade, participa, ele é parte do programa Ecometrópole, do ECO, Sistema Sustentável de Gestão Pública Compartilhada. E eu aqui volto a afirmar, tenho tentado implementar esse projeto, liderar na nossa cidade, e ele não tem acontecido na velocidade necessária por falta de participação, de incentivo, estímulo das instituições, das pessoas, das empresas, dos políticos, dos gestores. Eles cometem uma responsabilidade gravíssima, degradando a cidade e contribuindo para não haver uma evolução na medida em que não aplicam esse programa, que já foi apresentado nos Estados Unidos, que já foi apresentado no Japão, e que mostra que com as condições culturais, financeiras, locais, agora é possível fazer uma revolução e transformar Londrina numa referência internacional de sustentabilidade. Sou o líder, sou o articulador principal desse projeto. E eu espero que esse mesmo cidadão que pegou um barco, quanto tantos outros por aí, e olhou e repensou e fez algo nessa dimensão, na dimensão mundial. Esse vídeo está na internet e tem especialistas de todo tipo da náutica. Eu desafio alguém a mostrar algo sequer próximo. O barco mais versátil que se aproxima do meu, com todo respeito, não tem 20%, 10% das suas opções de uso. Então estou falando que quando se foca, quando se tem uma dedicação, como o meu caso, esse barco faz 21 anos que começou o processo. O Eco vem junto com ele. O que eu quero? Os lagos, o Igapó, cheio de gente, portanto, mais cuidado com essa bacia. E como os lagos não dá para recreação de contato primário, nadar, portanto, os barcos são respostas técnicas. Isso não é, para você que não está entendendo a ligação entre o Ecometrópole, Sistema Sustentável de Gestão Pública Compartilhada, um novo olhar na gestão das cidades, que nós implementaremos em Londrina e que infelizmente não fizemos até agora por negligência, desrespeito, falta de seriedade de todas as nossas autoridades. Porque é inacreditável que um ambientalista com a minha história, com um programa nessa magnitude, com a prefeitura já envolvida, com reuniões com o prefeito, com apresentação em diversas instituições, eles não tenham se dado conta do que exatamente nós estamos falando, a importância disso para Londrina, para a nossa sociedade e para o Brasil. Esse mesmo cidadão continua e para abrir caminhos. É lógico, e me imagino um sucesso total essa embarcação.
Imagina isso, o objetivo é claro, é transformar, é todo mundo ter, é facilitar, é curtir, é criar N opções de uso, consequentemente atrair mais pessoas e levá-las aos rios e aos lagos e com isso fechar o ciclo do programa Ecometrópole. Eu espero que o governo do estado, que o governo federal, que o governo municipal, que as pessoas, que as empresas que têm responsabilidade nesse país parem para me escutar. Esse cidadão que é capaz de fazer um invento desse tipo e que espera durante tantos anos chegar para essa sociedade e dizer é possível transformar as cidades brasileiras com as condições econômicas e culturais que nós temos, reduzir a violência, transformá-las completamente, transformando-as em cidades sustentáveis. É lógico, tudo isso tem um passo, e tem compassos e tem estratégias, isso não é um milagre. Mas o fato é que a maneira que as cidades estão sendo encaminhadas, a maneira que o aumento da violência, da degradação social, o aumento da enchente, o aumento da poluição, isso não vai se reverter se não fizermos um novo olhar. A proposta do ECO, Sistema Sustentável de Gestão Pública Compartilhada, é gestão científica, técnica, pé no chão. Interpretamos os fenômenos sociais, urbanos, a gestão, a estratégia, a gestão espacial e apresentamos um novo olhar. Sou líder desse projeto, venho há anos trabalhando, muito material disponível na internet, quase 2.000 vídeos no YouTube. Mas infelizmente essa cidade reativa com seus políticos retrógrados não entenderam exatamente do que eu estou falando. Eu espero que você, que pode e deve e tem a obrigação de fazê-lo, repense, reflita sobre a seriedade, a obstinação de repensar, refazer. E entenda como exemplo do barco, quando se pega um simples barco e transforma em algo tão absolutamente revolucionário e inteligente. Entenda que também é possível fazer isso com a cidade. E que você tem o papel, a obrigação de contribuir. Seja como cidadão, seja como gestor. As pessoas não acreditavam no barco. Ele está aí. Já está acontecendo, já está sendo feito. Eu já tenho o protótipo há muitos anos, é que eles não conseguiam ver no protótipo que eu expressava. Agora ele está sendo feito a sua versão comercial. A sua versão bonita, né? Porque as pessoas... Se o negócio está feio ali, as pessoas não entendem a funcionalidade. Quer esteja bonito, ele será bonito, é lindo, homenagem a Londrina, vermelho. Vou lançar lá na Raia Olímpica da USP, né, onde eu aprendi, tive a oportunidade de ter essa profissão tão interessante. Primeiro técnico de canoagem do Paraná, que fundei a primeira escola. Isso é um recado para os meus amigos, para a minha cidade. Nós não mudaremos o rumo das cidades brasileiras se a gente continuar com essa velho método de gestão, com esse velho maneira de entender e atuar na gestão pública. Isso está absolutamente ultrapassado. Nós não podemos, e nós apresentamos todos os conjuntos de condições. As fontes econômicas, o que fazer, como reorganizar uma gestão para o homem, uma gestão focada, uma gestão moderna, uma gestão técnica, uma gestão científica, uma gestão humana, uma gestão de alto valor social e que se realiza no curto espaço de tempo. E nós transformaremos completamente todos os nossos indicadores sociais, econômicos e culturais se fizermos. Esse é o desafio para o Brasil. O barco múltiplo vai surpreender o Brasil. O barco múltiplo projetará Londrina, o Paraná e o Brasil no mundo, pela sua inteligência. E nós podemos, da mesma forma, na gestão urbana, transformarmos numa referência internacional. E só não fizemos pela irresponsabilidade das nossas autoridades e elas não podem continuar com essa postura. Obrigado.